Luiz Garbi agora vai pro telão pra falar sobre a prévia do São Paulo. Liga com esse pé. Imagina. Ia ficar tentando me passar rápido aqui, Você tá falando de pato, passou outro pato. Aí, irmão, segura aí que agora é o Papo Libertadores, seu time não sabe o Vai que lá, é isso. Sgarbi. 78 Time do São Paulo aqui, bom time. Não me espantaria se São Paulo jogasse hoje com 3 zagueiros, tá? Já aqui passando. Ah, é? Olha, Dedê, essa a gente não pensou. Existe essa variação de São Paulo de 3 zagueiros também com Ferrarese, Diego e Arboleda. Existe essa Por que o possibilidade pra Ferrari hoje. saiu do time, Sgarbi? Não sei, eu gosto do Diego também, tá? O Diego tá bom. não fez bons jogos num Ferrari passado recente, estava mas é um bem. bom jogador pra mim, eu gosto. Mas enfim, bora lá. Rafael no gol, goleiro de seleção brasileira. Gosto bastante. Uia. Igor Vinícius, bom lateral, voltando agora. E com o Rafinha saindo é muito importante também. Arboleda, nossa, zagueiro Arboleda, tem nem o que falar. Diego Costa, zagueirão também junto com o Wellington ali na esquerda. Pablo Maia, ó, informação. Hoje tem gol do Pablo Maia, tá? Estou Ah, isso é cravando informação? aqui. Informação, hoje tem gol do Pablo Maia de fora da área. Afirmação. Alisson, bom volante também do Tricolor. Rames Rodrigues também vai guardar o dele hoje pra já Titular? acabar com esse papo do Ronaldo. Titular, o Rames? É lógico, titular. Tem que ser, se não colocar o de titular, o Carpini tá de sacanagem. Aí aqui, Ferreirinha ou Luciano. No ataque, André Silva ou o Calério. O Calério já tá recuperado de lesão, pode jogar. E tem o Eric ali na ponta direita também. Esse é o possível time de São Paulo, mas a questão de hoje tá aqui, ó. Thiago Carpini. Se o São Paulo não desempenhar bem hoje, a chance de São Paulo acordar amanhã sem treinador é grande, tá? Se São Paulo ganhar... Mas falaram que o treino foi ótimo. O treino foi ótimo. O treinamento foi Não, a ótimo informação ontem. da semana é de que tá legal, tá rendendo o treinamento e tal, só que o que O importa é jogo. adversário é o último colocado no campeonato chileno. Exatamente, tem que ganhar. Assim como o Corinthians ganhou do último do Paraguai, o São Paulo tem que ganhar do Cobressal. Olha, fato. te deu uma... Tem que ganhar Esquece o jogando bem do Corinthians, Cobressal. O Cobressal é pior que o Achipato, no caso. Não sei, cara. O Achipato, você quer saber a colocação dele no campeonato chileno? Você sabe? 12º. Calma, o Cobressal tá depois ainda. Mas o São Paulo não vai perder pro Cobressal. Não vai? O São Paulo não perde pro Cobressal de São jeito nenhum. 16 times no campeonato. Tá bom, São Chance Paulo é zero São Paulo perder pro Cobressal com todo respeito. Não dá pra perder. E aqui tá a grande questão. O Carpini tem que vencer o jogo hoje jogando bem, porque senão o bicho vai pegar, a torcida já tá sem paciência. viu? Patos, pega, Sgarbi! Cadê o pato? Pega aí, cara, sumiu. Ó, voltou. Aí, ó, Vai, vem, pega. Ele assustou, cara. Moiou. Agora, Dedê, o São Paulo, você falou que tem algumas possibilidades, mas o emprego do Carpini tá em risco, não é de hoje. Mas eu imagino que essa partida possa ser como a do Corinthians, até um alento pro torcedor, um time fraco, pro São Paulo se impor em campo. Eu acho que é se impor e fazer um bom resultado, jogando um bom futebol, independentemente da escolha dos jogadores. A gente falou aqui no comecinho, por exemplo, o Caleri estando à disposição, independentemente se ele está 100% fisicamente ou não, mas clinicamente ele estando bem, tem que entrar de Caleri. O André Silva é um jogador que está chegando, ele mostrou que ser um cara muito aguerrido também, né, de pressionar zagueiros e tudo mais. Tem um pouquinho dessa característica do Caleri, mas o Caleri estando bem, clinicamente, ele tem que começar o jogo. E aí ele vai até a hora que ele aguentar. E a possibilidade do Luciano, né, que a gente estava falando, né, Loirão? O Luciano, o São Paulo vai perder com a entrada do Luciano as jogadas pelos lados do campo, porque ele não tem esse estilo de jogo. Mas faz gol, pô. Mas acrescenta... Ele faz gol, o Caleri faz gol, tem que estar em campo. Mas acrescenta na área, pisa na área. Para com isso aí, tá com medo do... Exatamente. Vocês estão com medo? Eu, gente, independentemente se o Rames Rodrigues vai jogar ou não como titular, que deve jogar, pelo menos é a expectativa, eu não abriria a mão do Luciano desde o início. Acho que o Luciano ele tem um espírito Você tem diferente. que falar ele, isso, pô. Ele se entrega, ele mudou o jogo, quase mudou, né? Porque o São Paulo poderia ter empatado Ele contra a gente. incendeia o jogo, é importante. O Cobressal não vai vir jogar aberto Vem, Sgarbi. pra cima e tal. E aí, palpites, você vai começar palpitando para São Paulo e Cobressal. Tô confiante. Eu acho que o São Paulo ganha hoje, tô entre 2 ou 3-0. Vai ser 3-0 pro São Paulo hoje, já falei, tem gol do Pablo Maia e do Rames Rodrigues. Ulisses. 4-1 pro São Paulo. Quanto? 4-1 para o São Paulo se o Caleri jogar. Se eu te falar, mano, se eu te falar aqui que eu ia falar Chico Garcia. O São Paulo vence, mas não com tanta facilidade. 2-1. Rona. O São Paulo tá com a pressão alta. Cobressal. Entendeu? Fala de novo que talvez alguém não tenha entendido. Eu vou escrever pra vocês aqui, vou passar. São Paulo, pressão alta. Aí vai com o Cobressal. 4-0 Cobressal. Ronaldo. Pressão alta. Futsal. Tem que internar, cara, tem que internar. Bom, eu vou de São Paulo 3-1. Boa. Tá ótimo. Denilson Show. Cara, eu vou copiar o palpite do Ulisses, meu parceiro. Eu vou de 4-1 São Paulo. Agora é parceiro.
Nada como um dia atrás do outro. Chico Garcia, e você? Eu já falei, vai, Falou? 2-1 vai ser. Mas agora é a vez da Libertadores. Vamos ao Morumbi, lá está Lucas Herrero para falar de São Paulo e Cobressal. Lucas, boa tarde para você. É um jogo para vencer ou vencer para o São Paulo, para o Thiago Carpini. Não tem outro caminho. Exatamente isso, Renata. Muito bom dia a você, bom dia também ao Denilson, a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Dia ensolarado, tudo perfeito no clima, 29 graus para a competição que o torcedor mais gosta de disputar, que é a Libertadores da América, mais de 45 mil ingressos vendidos. Então, o seu Thiago Carpini vai ter pressão sim nas arquibancadas, estádio lotado. E sabe por que esse jogo é bastante especial também, Renata? Além de tudo que envolve o trabalho do próprio comandante São Paulino, o São Paulo não joga aqui no Morumbi pela Libertadores da América desde 2021. Há 2 anos e 8 meses, nas quartas de final da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras, empate por 1-1, jogo da ida, na volta o Verdão eliminou o São Paulo. Só que esse jogo foi de portões fechados, ainda passávamos pela pandemia de Covid-19 e então o que sobrou? O jogo do dia 20 de abril de 2020. Esse foi o último jogo com torcida do São Paulo na Libertadores da América contra a LDU, 3-0, inclusive com um gol de Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes. São Paulo venceu a LDU por 3-0 em 2020, há 4 anos, no último jogo com torcida pela Libertadores aqui no estádio do Morumbi. São Paulo que, nos últimos 10 jogos, depois do título da Supercopa, tem 3 vitórias, mais 4 empates e outras 3 derrotas. Não vence aqui no Morumbi já há 4 jogos, desde fevereiro, ainda contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista. Já o Thiago Carpini tem um aproveitamento de cerca de 53%. Ele que nos últimos jogos acabou empatando no Campeonato Paulista, né, eliminação para o Novo Horizontino, e perdeu na Libertadores da América para o Tajeres por 2-1. Esse o panorama do São Paulo pré-jogo, que vai ter retorno de Nestor e Caleri para o compromisso de hoje contra o Cobressal, às 9h30 da noite. Muito mais você acompanha agora na matéria feita bonitinha, tudo pronto para que você acompanhe o que vem por aí entre São Paulo e Cobressal. Stefano Alba no ar. Existem situações extremas que apenas um caminho te leva à saída. Respirar em meio ao desconforto. Este é o momento da trajetória de Thiago Carpini. A pressão da torcida só aumentou com os últimos resultados. Primeiro, eliminação no Paulista para o Novo Horizontino. Depois, derrota na estreia da Libertadores para o Tajeres. Faz o corte na Arboleda que ficou, chapa a bola de pé esquerdo, a bola da bucha. O próximo adversário é o Cobressal. Uma mesma informação da equipe chilena pode ser vista de 2 maneiras completamente diferentes. Tudo depende da interpretação. O Cobressal, o próximo adversário do São Paulo na Libertadores da América, ainda não venceu em 2024 no Campeonato Nacional, no Campeonato Chileno. Foram 7 jogos e apenas 2 pontos, ou seja, 2 empates, assim como na estreia da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Para aqueles que enxergam um copo meio cheio, uma probabilidade muito baixa de derrota. Porém, e se acontecer? A pressão em cima do treinador é gigantesca. O futebol e a vida é feito desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer. Para ficar mais próximo da vitória, o São Paulo conta com 2 retornos. Rodrigo Nestor e Caleri. O atacante participou da última atividade antes de enfrentar o Cobressal e deve ser relacionado. O argentino está há 1 mês longe dos gramados, por isso pode começar no banco de reservas. O caso do Nestor é um pouco diferente. O meia passou por cirurgia no joelho em novembro do ano passado. Ainda não estreou com o Carpini e treina há 2 semanas com o elenco tricolor. Rodrigo Nestor, assim como Caleri, por conta do ritmo de jogo, deve iniciar a partida junto com os reservas. Retornos cruciais, já que o departamento médico recebeu peças importantes.
Rafinha, Wellington, Rato e Lucas. Com isso, o provável time titular de Carpini é Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson e Rames Rodrigues, e na frente, Eric, Ferreirinha ou Luciano e André Silva ou Caleri. Voltar a viver um clima de Libertadores, o torcedor do São Paulo espera muito por esse momento e nós também. Por enquanto, o São Paulo é o lanterna do Grupo B, com nenhum ponto conquistado. O líder é o Tadieres, que venceu o tricolor na estreia por 2-1. Já o Cobressal está empatado com o Barcelona de Guayaquil. As equipes ficaram no 1-1 no confronto lá em Calama. É um clube muito grande que combina com essa competição. A Libertadores é a cara de São Paulo e estou muito ansioso para poder ver o Morumbi lotado. E aí, Dedê, é uma prévia apenas que apresentamos aí na matéria e agora a gente vai comentar sobre isso. Qual é o time ideal para enfrentar o Cobressal, que é uma equipe que, pelo menos lá no Chile, está num momento ruim. Loirão. Agora, pode, tá aí, se você quiser, vem aqui, olha. Tá, Loirão, é o seguinte, assim, a gente estava conversando aqui antes enquanto a matéria estava rodando, né? Tem uma prévia com o Luciano também como titular. Se o Caleri estiver à disposição, pela necessidade que o São Paulo precisa do resultado, que é o mais importante, e também o desempenho, porque o São Paulo no último jogo não jogou bem, eu iria de Caleri. Vai até onde você aguenta, Caleri. E aí você tem a opção do André Silva, que é um brigador, tem uma característica também de pressionar a saída de bola. O Eric, na estreia, também não jogou bem. Ele entrou no segundo tempo e ele também não conseguiu desempenhar. Eu acho que teria que de Ferreirinha, manteria o Eric para dar profundidade, ser mais vertical, porque provavelmente o adversário, o Cobressal, ele vai vir fechado, explorando um contra-ataque, então é importante você ter jogadores que jogam abertos pelos lados do campo, que dê essa profundidade. E aí a presença diária. Rames Rodrigues, apesar do desempenho ruim no primeiro jogo, também daria sequência para ele. Porque a gente precisa ver o Rames Rodrigues jogando aí 3, 4, 5 jogos, para a gente poder fazer uma análise melhor. E na linha de defesa eu não mudaria não, manteria da forma que está, Loirão. Eu falei aqui pro Denilson que a gente não sabe, isso é prévia, não é? Mas o Diego Costa vem falhando nos últimos jogos. Eu não sei se ele não vai aparecer ou com o Ferrarese ou o Alan Franco aí na zaga. Poderia ser uma surpresa, mas de repente é uma opção até para dar uma mexida no sistema defensivo, porque o São Paulo tomou muitos gols na temporada. Sim. E aí tem que analisar isso. Agora, na frente, eu não abriria a mão do Luciano de jeito nenhum, até pelo que ele jogou contra o Tajeres na Argentina. Ele entrou, incendiou a partida, fez o gol e poderia ter uma chance muito clara que o goleiro defendeu, o goleiro Herrera. E, na minha opinião, se fosse escalar, eu entraria com Ferreirinha e Luciano e tiraria o Eric. E aí, Caleri, se tiver à disposição, lógico, é o titular. Se não, vai de André Silva, que é o cara mais centralizado. Você tem pelo menos umas 2 opções aí de mudança de sistema ofensivo. Se você entrar com o Luciano, por exemplo, o Luciano tem esse cacuete de dar essa profundidade. Eu acho o seguinte, a situação do Carpini, ela é mais complicada do que parece, tá? Porque não depende só de um resultado positivo, depende da bola que o time jogar. Né? Porque o Carpini, a maior crítica que está sendo feita ao Carpini, que eu também faço, é assim, o time não consegue jogar, não joga bem, e ele está se equivocando muitas vezes nas alterações. Foi assim contra o Ituano, lá na última rodada da fase de classificação do Paulista, quase valeu a classificação, né? Quando ele tirou o Luciano, pôs um terceiro zagueiro contra o último colocado, vencendo por 2-1, chamou o Ituano para cima, o Ituano foi lá e empatou 2-2, São Paulo ia cair fora, aconteceu aquele pênalti e classificou. Depois, contra o Novo Horizontino, também mexeu muito mal e acabou sendo desclassificado. Lá, na primeira partida da Libertadores, a dúvida foi, ele faria aquela alteração, não faria, enfim, deixou uma coisa... Eu acho que ele fez certo, tá? Ele ia queimar uma alteração, a última, depois ele não ia conseguir mexer do jeito que ele queria. Então eu achei até... Ele deu azar de tomar o gol ali. Mas o problema maior... Eu já vi, eu acho que vocês também, eu só não consigo lembrar os nomes, mas eu tenho certeza que talvez vocês possam lembrar alguém, de treinador que o time vem jogando mal, vem recebendo crítica porque não desenvolve um rendimento e joga com uma equipe em casa, uma equipe bem mais fraca, ganha por 1-0 jogando mal e é demitido. Eu já vi várias vezes isso, né? Então eu acho que o peso do Carpini está sendo muito mais em cima do que os torcedores, a diretoria e nós não estamos vendo o São Paulo jogar.
entendeu? Além do resultado, obviamente, além do resultado. Mas se o time estivesse jogando bem e perdido porque o adversário acertou uma bola na gaveta ou aconteceu um pênalti, alguma coisa assim, a gente não estaria discutindo o trabalho do Carpini, a gente estaria discutindo os resultados. Mas não, a discussão em cima do Carpini é em cima dos resultados, mas é muito mais em cima do próprio trabalho, né? Então eu tenho essa dúvida aí se um resultado simples jogando mal segura a onda.